E a gente continua falando sobre o preço da comida com o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, o deputado federal Pedro Lupion, que também é um dos notáveis aqui do nosso canal. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo ao Real Time. Bom dia. Prazer estar com vocês mais uma vez. Bom, o que a gente pode esperar para 2025 em relação ao preço dos alimentos? Veja, é um problema sério na economia, um problema macroeconômico do país. Nós não temos uma responsabilidade direta dos produtores rurais nessa questão, e sim um problema de economia, né? Vamos falar aí em praticamente 7,3 tri da dívida pública, mais de 12% de crescimento dessa dívida pública, de uma insistência no gasto público sem responsabilidade. O produtor rural faz sua parte, né? A gente está produzindo em quantidade, em qualidade, não há desabastecimento, mas há um reflexo claro do desaceleramento, da desaceleração da economia e dos problemas de câmbio, dos problemas de juros, fazendo com que o mercado para o trabalhador, para o consumidor final, fique mais caro. Isso é uma preocupação gigantesca. Nós estamos dispostos a contribuir produzindo mais em quantidade, com melhor qualidade ainda, para colocar comida barata na mesa do povo brasileiro. Até porque essa inflação dos alimentos não chega no produtor, né? Isso não reflete no bolso do produtor. O produtor não está ganhando mais, pelo contrário, também está gastando quando vai no mercado. Eu entendo o que você disse sobre a macroeconomia, sobre o papel do governo, mas também teve uma influência no ano passado de eventos climáticos, né? De faltar chuva em alguns lugares, de ter inundação em outros. Isso encarece preço de alimentos. A perspectiva que a gente vê para 2025 é de um calendário de chuvas mais bem distribuído, né? Sim, a previsão é que haja uma safra muito boa em 25, problemas pontuais, ainda um certo problema no Rio Grande do Sul, infelizmente, probleminha de seca, por incrível que pareça, no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, um probleminha agora nessa primeira safra, mas a tendência é que a gente consiga ter uma boa safra para poder ter mais produção. Lembrando o seguinte, quando a gente fala de alimento, as pessoas ficam vendo aí as colheitadeiras de soja pensando, a gente não come soja. A verdade é que grande parte, aliás, quase 100% da proteína produzida no Brasil depende do farelo de soja e de milho, que precisa ter uma grande produção para ficar barato, para poder chegar lá no frigorífico, alimentar esses animais e poder chegar a proteína barata lá na mesa. Aliás, um dos maiores impactos, né, na proteína animal. Então, existe um crescimento da produção de frangos, existe um crescimento da produção de carne bovina para que a gente consiga abastecer ainda mais o mercado. Eu tenho certeza que muita gente do agro está acompanhando com interesse o desenvolvimento do governo americano agora sob o comando de Donald Trump. De tudo que você viu até agora, de coloca tarifa para o México, retira a tarifa do México, coloca a tarifa para o Canadá, retira do Canadá, e também as tarifas para a China não foram tão grandes quanto prometidas, né? De tudo que o Trump fez até agora e falou até agora, o que você acha que é apenas factoide nas promessas ou o que você acha que realmente vem para ficar nessa guerra tarifária aí? Bom, a China começou a reagir, né? A reação da China já foi efetivamente tarifar produções americanas, importações americanas e também a questão dos minérios, que é tão importante para os Estados Unidos. Né? Essa é uma reação normal. Canadá e México já sentaram à mesa com o presidente americano e já baixaram a bola, vamos dizer assim, já estão se organizando, fazendo um acordo para não ter essas taxações. Acho que vai sobrar para a gente em algum momento. Né? Nós temos um protagonismo gigantesco, principalmente no suco de laranja, na proteína animal. Concorremos com os Estados Unidos nos grandes mercados de exportação de commodities, né? Brasil, Estados Unidos e China, os maiores produtores do mundo, mas que também tem uma batalha campal aí gigantesca na geopolítica para poder ocupar esses mercados. Mas é uma janela de oportunidade para nós, né? Quando essa relação dos Estados Unidos com a China se deteriora, a gente consegue colocar, lembrando que mais de 50% das nossas exportações vão lá para a Ásia e para a China especificamente. Então, é importante que a gente consiga manter esse canal aberto. Infelizmente, a fala do presidente da República ontem, presidente Lula ontem, ou hoje cedo, eu não vou me lembrar bem, ameaçando os Estados Unidos em relação a tarifas, né? Acho que isso cria uma provocação desnecessária para que, de algo que ainda não aconteceu sobre tarifar a produção brasileira ou tarifar as exportações brasileiras, e isso pode atrair uma tensão desnecessária para nós. Então, tem que tomar muito cuidado para que a gente consiga manter as boas relações e fazer com que as nossas exportações continuem alta, até porque
nós não podemos ficar exportando tributo, mas a gente está importando um dólar muito mais caro do que estava, né? Os nossos insumos agropecuários para a produção agropecuária são em dólar, né? Sejam os defensivos agrícolas, os fertilizantes. A gente precisa contrapor esse valor da moeda, caindo um pouco agora, mas que causou um impacto gigantesco. Então, vamos analisando para que a gente consiga manter os mercados abertos, manter as exportações sem ter que sofrer batalhas tarifárias aí, que é característica do Partido Republicano, é característica dos americanos, e o presidente Trump entrou muito forte nisso, mas num jogo que está ficando claro já, né, de dar o primeiro impacto, fazer uma tarifa alta para esperar as pessoas sentarem na mesa e negociar. Então vamos ver como é que vão ficar essas coisas em relação aos outros países também. Você citou o dólar, né? O dólar caiu bastante nos últimos dias, saiu do patamar aí de 6,20 agora para 5,77 hoje, né? Isso deu uma aliviada para a produção do agro? Veja, é ruim para quem está vendendo, né? Porque está vendendo com dólar alto é mais lucrativo, obviamente. Mas é melhor para quem está dependendo de insumo e de importação de insumos. Então, dá uma equilibrada no mercado, né? Essa equilibrada é essencial para que a gente consiga entender como é que vai ficar a renda do produtor na próxima safra. Lembrando que a gente está vendo uma soja caindo muito nos Estados Unidos, o bushel de soja está diminuindo bastante, a gente precisa se preocupar em relação a preço também, muita oferta no mercado gera obviamente a queda dos preços e isso dá prejuízo para o produtor. Sempre manter uma linha de equilíbrio para que a gente consiga ter o produtor tendo boa rentabilidade e o mercado com preços acessíveis. Agora eu queria que você falasse de alguns setores que você acredita que podem se beneficiar dessa guerra comercial que os Estados Unidos estão travando aí com os vizinhos. Vou citar um exemplo. O primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, ele chegou a pedir para os canadenses não comprarem suco de laranja da Flórida. Poucos lugares têm tanta competitividade para o suco de laranja quanto o Brasil, né? Você acha que esse é um setor, por exemplo, que o Brasil teria a chance de entrar no mercado canadense, por exemplo? Sem dúvida, acho que é uma oportunidade, uma janela de oportunidade. Aliás, a geopolítica é muito dinâmica, né? Cada resultado, cada ataque, cada discussão, cada dificuldade de relação entre um país e outro, a gente tem que entender como uma nova oportunidade, uma nova porta aberta de mercado. 80% do suco de laranja do mundo é brasileiro, né? 80%, não é pouco. É a maioria absoluta. A Flórida teve problemas seríssimos de greening, é uma doença que dá nos pomares de laranja, e perdeu boa parte da sua produção. Está tentando se recuperar, o Alabama tentando se recuperar, a Califórnia entrando um pouco nesse jogo, mas se a gente tiver a oportunidade de entrar nesse mercado é maravilhoso. Como também é o café, né? O café que está com um preço absurdo, altíssimo, nunca na história tivemos um preço tão alto, mas que possibilita a gente entrar também com novos mercados, se houver problema com os vizinhos latino-americanos na produção. Então, óbvio que a gente tem oportunidades nesse sentido, lembrando que o México é o maior exportador de carne para os Estados Unidos, né? Essa tarifa toda aí pode nos abrir oportunidades também de colocar nossa carne mais forte lá, lembrando que boa parte dos frigoríficos americanos já pertencem a conglomerados brasileiros, né? Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar Agropecuária e notável aqui do nosso canal, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, até a próxima semana. Até.